Fala meninas, tudo bem com vocês? Deixa eu colocar o microfone aqui. A gente bater um papo sobre hábitos. Então a aula de hoje vai ser voltada para hábitos, tá? E tem um livro que eu gosto muito, que é esse daqui, ó. Hábitos Atômicos. Recomendo demais que vocês leiam. Isso aqui eu comecei a ler para entender mais sobre comportamento humano e como que eu poderia ajudar minhas alunas dentro da consultoria online a mudarem hábitos. Por quê? O que é que eu percebi ao longo do tempo? Eu sou um cara que eu sempre gosto de avaliar padrões. Então eu percebi que existia um padrão muito claro entre aquelas mulheres que entravam na consultoria e que conseguiam ter um resultado absurdo e aquelas mulheres que entravam, mas não conseguiam evoluir, progredir. E qual que era esse padrão? O primeiro, a base, o que tornava tudo mais fácil, era a mudança de hábitos, a constância. Então, eram pequenos apanhados de bons hábitos que, juntando eles, né, o resultado, principalmente no longo prazo, era assim absurdo. No curto prazo, eles parecem não fazer tanta diferença. Mas esses pequenos hábitos, inclusive, tem isso nesse livro, que se você melhora 1%, você só precisa melhorar 1% todos os dias, que ao final de um ano você vai ter melhorado 300%. Então, tem pequenos hábitos que quando a gente junta, né, eles fazem pequenas melhorias no nosso sono, na nossa performance, na nossa recuperação entre os treinos, e esses pequenos ajustes, no longo prazo, eles dão um resultado assim absurdo. Então, toda aluna minha que passava por uma grande transformação, eu percebi que ela foi capaz de alterar alguns hábitos, de mudar a rotina dela de fato. E não só mudar o que ela fazia, mas quem ela era. Inclusive tem isso nesse livro aqui, tá? Que a maior mudança que a gente precisa buscar para ter um resultado extraordinário não é a mudança de comportamento, não é a mudança física, é a mudança de identidade. Quando a gente muda quem a gente é, a gente consegue chegar onde a gente quer. E isso faz muito sentido. Ó, tá aqui o gráfico, ó, de melhoria, né? Ele mostrando aqui como que é você melhorar 1% todos os dias. Então, no início, parece não fazer tanta diferença. Mas chega uma hora que o crescimento é exponencial. E aí, a mudança ela acontece de forma absurda. Por quê? Uma pequena mudança de hábito que pode gerar isso aqui. Simplesmente tomar a quantidade ideal de água todos os dias. Por quê? No curto prazo, beleza, você pode ali perder um pouquinho de retenção, o seu corpo ele vai melhorar um pouco, mas no longo prazo, você fazendo isso consistentemente, o seu organismo vai funcionar melhor, o seu intestino vai funcionar melhor. Com isso funcionando melhor, você tem mais saciedade bebendo a quantidade de água todo dia certinho. Você passa a se alimentar de uma forma mais tranquila, sem sentir fome, de uma forma mais assertiva. No longo prazo, você começa também a dormir mais cedo, porque se você tomar água muito tarde, você tem que tomar aquela quantidade por dia, você vai acordar para ir no banheiro e você não quer isso, então inconscientemente você começa a dormir mais cedo, já bate a quantidade de água, vai no banheiro e já vai dormir. Então, aí você melhora a sua recuperação no treino, dormindo mais cedo, você controla mais o cortisol, que é o hormônio do estresse. Quando você viu, um pequeno hábito que você mudou, ele foi em cadeia. Só que quando a gente pensa em treino, isso aqui é ainda mais poderoso. Sempre quando a gente vai treinar, a gente pensa em mudar a nossa estética, lógico, mas o impacto de um treino bem feito e consistentemente ao longo do tempo tem na nossa vida é absurdo. E eu não falo só de saúde, de taxas de colesterol, desse tipo de coisa. Eu falo disso aqui, ó. Os efeitos na mente, eles são absurdos, na qualidade de vida, né? Na forma que a gente se relaciona conosco, com as outras pessoas. Então, se tivesse um único hábito que eu pudesse escolher para tornar a minha vida mais fácil, seria o de treinar todos os dias consistentemente. Por mais que eu não visse resultados estéticos. Por quê? Quando a gente treina bem, a gente tende a se alimentar melhor. É o hábito, um hábito chave que a gente chama.
Quando a gente treina bem, a gente tende a dormir melhor. Quando a gente treina bem, a gente treina a ter um emocional mais controlado, porque ele regula a química do nosso cérebro. Ele melhora a sensibilidade à insulina, então a gente tem mais saúde. Ele previne centenas de doenças, inclusive Alzheimer e doenças causadas por estresse. Ele regula o estresse, o cortisol. Então, o hábito de treinar, no curto prazo, talvez você nem veja tanta melhoria. Mas no longo prazo, se você mantém ele, você muda drasticamente toda a sua vida. Então, é um hábito que a gente tem que ter chave. E como eu falei, né, ao longo da consultoria, eu percebi que muitas alunas, elas iniciavam, mas elas não conseguiam, né, manter a mudança. Então, o que foi que eu fiz? Eu criei um sistema de feedback semanal, onde toda semana eu verifico 5 hábitos com as minhas alunas, para ver se elas estão seguindo esses 5 hábitos, ou toda semana ou a cada 15 dias, depende do nível da aluna ali. Hidratação, dieta, frequência de treinos, sono e progressão nos treinos. Se a gente acompanha esses 4 pontos, a gente consegue identificar exatamente o que pode estar travando aquela pessoa. E a gente sabe exatamente o que ela precisa melhorar para passar de nível. E não é sobre fazer tudo 100%, tá? Eu sei que só quem vai fazer isso é atleta, quem vive para o corpo, quem é blogueira, enfim. Eu sei que a mulher do dia a dia, da vida real, é muito difícil ela equilibrar essas 5 coisas ao mesmo tempo de uma vez, principalmente do dia para a noite. Mas o jogo não é esse, o jogo é de 1%. Então, se toda semana você está se comprometendo a melhorar pelo menos 1% do que pode ser melhorado, no longo prazo você vence. Você vai se tornando quem você precisa ser para chegar no corpo que você quer. E essa é a maior mudança e a que gera mais impacto na sua vida e no seu físico. E esse livro ele é muito legal porque ele traz algumas técnicas, né, para que a gente melhore esses hábitos. Tem uma que eu gosto muito, inclusive eu vivo postando lá no Instagram, já postei algumas vezes também em alguns desafios que eu fiz, que é a regra dos 2 minutos. Como que funciona essa regra dos 2 minutos? Inclusive, eu uso ela quase que todos os dias, para não furar meu cardio, tá? A regra dos 2 minutos, ela consiste no seguinte. Você tem que fazer uma coisa que você não gosta, certo? Só que essa coisa, geralmente, ela dura muito tempo. E, às vezes, você tá sem tempo, acha que tá sem tempo, tá se dando aquela desculpa, pô, tenho tanta coisa para fazer, depois eu faço tal, papapá. E era algo que eu fazia muito com cardio. Então eu estabeleci essa regra dos 2 minutos, que ela consiste em quê? Em você fazer o que tem que ser feito, o que você sabe que você precisa fazer por 2 minutos. Fernando, por que 2 minutos? Porque no livro ele prova, ele mostra com artigos científicos que o difícil não é fazer o que você sabe que precisa fazer, mas não está com vontade. O difícil é começar a fazer, é dar o primeiro passo. Então a mesma coisa, ler. Então você tem que ler. Você colocou uma meta de leitura, de ler meia hora todo dia. Se você não tem o hábito de ler, você não vai ler meia hora todo dia. Mas se você se obrigar a ler pelo menos uma página, sabe o que vai acontecer? Você vai ler 20, você vai ler 15, você vai ler 30 minutos. Por quê? O esforço de você largar o celular, parar o que você está fazendo, abrir o livro e ler uma página, é o maior esforço que você precisa ter. É o de começar. É o que vai lhe exigir mais energia mental. O de continuar é muito mais fácil. Então, quando tu parou o que tu estava fazendo, largou o celular, sentou e leu a primeira página, é impossível. Tu não vai parar na primeira. A mesma coisa no cardio. Então, tô lá na academia, terminei o treino, doido para ir embora, cheio de coisa para resolver, mas aí eu penso, regra dos 2 minutos. Eu vou fazer 2 minutos aqui de bicicleta. Mesma coisa, você tem uma bicicleta em casa, que está servindo como cabide para roupa. Usou 2 vezes na vida. O que é que você vai fazer? Regra dos 2 minutos. Acordou de manhã, vou fazer 2 minutinhos de cardio. Por quê? Depois que você sentou na bicicleta, olhou para ela, começou a pedalar, deu 2 minutinhos,
esquece. Tu não vai descer, tu não vai embora. A parte mais difícil era essa, sentar e começar a pedalar, entendeu? Era vencer suas desculpas. Então é uma forma da gente burlar o nosso sistema, né? Burlar o nosso cérebro e fazer o que a gente precisa, fazer o que precisa ser feito. Então, cara, essa regra dos 2 minutos eu uso para tudo, ela é sensacional, mas principalmente para o cardio. Então tem dia que eu tô com preguiça, caramba, ainda tenho que fazer cardio, vou fazer 2 minutinhos. Eu faço sempre no pós-treino, né? Inclusive já puxando um gancho aí, cardio eu sempre recomendo em dois momentos, tá? Ou pós-treino ou distante do treino, certo? Nunca logo antes do treino, beleza? Não que você não possa fazer vez ou outra, sei lá, enfim, aconteceu ali algum imprevisto, a rotina tá meio louca. Mas sempre eu não gosto, tá? Eu sempre gosto de fazer o cardio ou no pós ou em horário separado. Por quê? Se você estiver cansado, principalmente se estiver em déficit calórico, buscando emagrecer, e você faz o cardio antes, pensa comigo. O alimento é energia. Você está restringindo o alimento. Então, tu fez um cardio, já com as reservas de energia limitadas, que você está de dieta. Quando tu for para a musculação, o desempenho ele tende a cair muito, entendeu? Principalmente nessas circunstâncias. Quando você está bem alimentado, enfim, e está fazendo dieta para crescer, para ganho, aí beleza, não vai fazer tanta diferença desde que não seja um cardio, né, exaustivo, uma corrida de 10 quilômetros, enfim, algo nesse sentido. Não vai fazer tanta diferença. Mas quando você está com a reserva de energia limitada, aí você tem que priorizar a musculação, tá? Inclusive, isso é uma coisa que eu falo muito. A gente sabe que, pô, tem muita gente usando, né, as canetinhas emagrecedoras, Monjaro, enfim. E uma das coisas que eu sempre falo para as alunas, você vai ficar totalmente sem energia, né? Ele derruba a pessoa nas primeiras semanas. Mas o que tu precisa fazer é focar na musculação. Então eu falo muito essa regra dos 2 minutos para quem está no tratamento, né? Cara, vai pra academia e bota na sua cabeça que você vai fazer 2 exercícios, porque você vai estar cansado, sem saco, sem disposição, mas 2 exercícios você consegue fazer. Vai e faz os 2 exercícios, se você aguentar, você faz o resto. Aí elas dizem, tá bom. O feedback é sempre o mesmo. Fernando, eu fui morrendo de cansada, mas eu fiz o primeiro, quando fiz o segundo, já estava lá mesmo. Aí eu terminei, consegui fazer metade do treino, consegui fazer 70%. Então, pra vocês verem como esse método aqui funciona. E eu quero que vocês apliquem, tá? A partir de hoje eu quero que vocês apliquem a regra dos 2 minutos. E quero que vocês lembrem disso, beleza? Mas o ponto não é esse. O ponto-chave desse livro, que, cara, eu achei sensacional, inclusive foi uma das coisas que me fez fortalecer o hábito da leitura. Eu não sou aquela pessoa que devora livros. Então, eu sempre lia, mas lia pouco, lia quebrado. Então, eu lia aqui um livro, depois eu lia, né, passava um tempo sem ler, depois eu voltava. E eu queria resolver isso. Eu queria me obrigar a ler todos os dias. E esse livro ele também passa uma ideia muito bacana, que é você criar rituais para fazer hábitos que você tem dificuldade. Então, por exemplo, você tem um hábito, você tem dificuldade em beber água, beber a quantidade X de água. Ele fala para você unir hábitos que você gosta com o que você quer criar, para tornar mais fácil. Então, sei lá, de repente você coloca um saborzinho na água que você gosta, então você consegue beber com mais facilidade. Ou você coloca uma condição, por exemplo, sei lá, eu gosto de, ao longo do dia, deixa eu ver um exemplo aqui que case com a água, porque agora eu não vou saber associar de cabeça, mas eu vou dar meu exemplo, pronto, melhor ainda, eu vou dar meu exemplo. Então, eu queria ter esse hábito de ler todos os dias, de ler mais. Eu lia só que pouco, quebrado, muito fracionado. Então, o que foi que eu fiz? Li esse livro, entendi que ele recomendava, né, juntar hábitos e criar uma espécie de ritual. Então, o que é que eu faço hoje, pela manhã, assim que eu acordo, eu tenho o hábito de ler. E se eu não fizer isso, eu já fico agoniado. Por quê? Eu criei esse ritual. Então, eu sempre gostei muito de tomar café. Então, o que é que eu faço? Pela manhã, eu gosto de tomar uma xícara de café. O dia, para mim, só começa depois de uma xícara de café. Então, o que foi que eu fiz? Eu tinha esse hábito muito bem enraizado. Eu acordo cedo, faço meu café, tomo e vou fazer as coisas que eu tenho que fazer. E aí, eu decidi associar as duas coisas. Eu só vou tomar café se eu ler. Entenderam? Conectou. Aí, juntamente com isso, eu criei todo um ritual. Então, eu acordo de manhã, tomo meu banho, preparo meu cafezinho, sinto ali o cheiro do café, venho aqui para o escritório, ligo o ar-condicionado, de banho tomado,
Peço para Alexa tocar música de concentração, bem baixinho. Cafezinho, livro, abro aqui, ó. Vou lendo tranquilo, 40, 50 minutos. Quando eu tenho tempo, 1 hora. Porque eu criei todo um ritual, toda uma energia para fazer um hábito que eu não tinha se tornar um hábito inevitável, vamos dizer assim. E essa é a atividade de hoje de vocês. Vocês vão criar um ritual para o que vocês têm dificuldade, para um hábito que vocês têm dificuldade. Eu vou dar um exemplo aqui de treino, que eu até recomendo para as alunas também. Então, as alunas têm dificuldade em treinar, em ir para a academia. Falo para elas, ó, cria um ritual. Coloca no fone uma música que você gosta, entendeu? Que você curte, que te traz ali algum sentimento bom. Coloca no fone de ouvido. Vai para a academia, não pense em treinar. Faz a mobilidade, escutando seu som, mentaliza coisas boas, coisas que você queira escutar. E aí você vai fazendo sua mobilidade ali na academia, escutando seu som, o seu momento. Quando você viu, você criou um ritual que deixou muito mais fácil treinar. Então o treino ele passa a sair no automático. Porque você vai para a academia para fazer o seu ritual, para ter aquele momento antes do treino de 5, 10 minutos de alongamento de mobilidade. Curtindo seu sonzinho ali na boa. E aí quando você viu, você tem que ir, porque, enfim, você gosta e na sequência você treina e você acaba treinando. Então, eu vou pedir para vocês que vocês façam isso. Peguem um hábito que vocês têm dificuldade e criem um ritual, tá? Criem um ritualzinho para tornar esse hábito mais fácil, né? Então, vamos supor outro exemplo, cardio. Tem alguma série que você gosta ou algum livro que você está lendo. E aí você vai criar uma condição, ou um podcast. Pô, eu só vou escutar esse podcast fazendo cardio. Eu só vou ler esse livro aqui, eu só posso ler esse livro fazendo cardio. Série no Netflix, então você que gosta de uma sériezinha, tô assistindo tal série, tô viciada, só posso assistir essa série fazendo cardio. Pô, no instante fazer cardio vai virar uma maravilha. Só que você tem que cumprir, né? Tem que se condicionar a isso. Então você pega coisas que você gosta de fazer e vai associar com coisas que você tem dificuldade ou não gosta de fazer. Então isso vai tornar o processo muito mais fácil. E quando você vê, o hábito está enraizado e você está fazendo 100%. Então, a atividade do dia vai ser essa, tá? Vocês podem tirar uma foto ilustrativa do hábito que vocês querem fortalecer e fazer uma descrição. Outro hábito legal, outro exemplo legal. Por exemplo, dieta. A gente sabe que dieta é a dificuldade de todo mundo. Mas pensa comigo. Fazer dieta, comer o que você tem que comer, é realmente a dificuldade ou o problema é se organizar para ter disponível o que você precisa comer na hora certa? Viram a diferença? Então, qual que é a grande sacada? Quando você for preparar ali as suas refeições, cria também esse momento. Então, você pode fazer a mesma coisa do cardio. Eu só vou assistir série preparando as minhas refeições. Então, boto o fonezinho aqui, boto o celular, vou assistindo. Ou um podcast, ou uma música que você gosta, ou, enfim, qualquer coisa que você consiga fazer e que você gosta enquanto você prepara as refeições. Então, esse hábito de deixar as refeições prontas, organizadas no domingo, entendeu? Vai ficar muito mais fácil, vai ficar muito prazeroso de fazer. Você não vai ficar com aquela sensação de caramba, bicho, tô cansada, tenho que preparar essas refeições, não vou fazer não, na semana eu me viro. Não, por quê? Porque você vai associar com coisas boas, coisas que você gosta, você vai criar um ritual para você estar fazendo aquilo. Então, essa é a atividade do dia, tá? O que é que eu vou pedir para vocês? Registrem, pode ser uma foto ilustrativa, né, de alguma coisa que represente o hábito que vocês estão querendo fortalecer, que vocês estão querendo criar um ritual, e coloca lá no Gym Rats, beleza? Esse é o ponto extra de amanhã, combinado? Fechado? Então, para finalizar, eu quero deixar mais uma frase para vocês, para finalizar esse vídeo, certo? Compromisso antecede resultado. Tudo na vida, compromisso antecede resultado. Então, se você quer ter um resultado em alguma coisa, primeiro você tem que se comprometer. E nada melhor do que se comprometer em mudar quem você é. A maior mudança é a de identidade, como tem aqui nesse hábito. Então, eu queria que vocês refletissem também sobre essa frase quando vocês estiverem criando o ritual de vocês para mudança de hábitos. Fechado? Simbora, meninas. Fiquem com Deus, tamo junto e vamos para cima. Valeu!